Godzilla Monster of Monsters, o jogo que foi por um bom tempo meu queridinho, meu jogo favorito, lançado dia 9 de dezembro de 1988 no Japão, criado por Masatomo Miyamoto. Eu acho que ele é o primo do cara que criou o Mario, tá ligado? Porque os nomes são parecidos, eu diria. Pro Nintendinho, também conhecido como Nintendo Entertainment System. Videogame criado pela Nintendo em 18 de outubro de 1985 em Nova York. Olá, meu nome é Luiz e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Explicando Godzillas. A história do jogo a gente vai dar uma rushada. Bem, os planetas saíram de órbita e o Godzilla e a Mothra têm que vencer uma guerra contra os habitantes do planeta X. Sim, é lá de onde veio o elemento X que criou as meninas superpoderosas. E bem, o jogo é feito de fases e, bem, é isso. Você anda por um tabuleiro e tem que enfrentar chefes passando por todos os planetas. E bem, aí que chega o final do jogo base. Só que a gente vai falar do caso do Red. E como isso afeta o Grêmio, quer dizer todo o cenário do nosso joguinho predileto. Ó, e delichinha. Delichinha. Amo esse jogo. Aí, bem, ele foi contado por Cob's Death. Não tem datas nem local. Paia. Até demais, né? E bem, o Kobe recebeu o jogo de presente de aniversário quando ele completou 10 anos. Ele jogava todos os dias. E depois de um ano, ele trocou o jogo do Godzilla, grande erro, pelo Amagon, criado em 1988 pela Sammy Studios. Que eu não faço a mínima ideia de que jogo é esse. É difícil, viu? E bem, depois de anos, ele acabou crescendo e virando adulto e pegou a fita do Godzilla de novo. E decidiu jogar pra matar a saudade. Agora é onde tudo começa errado. Bem, tudo corria bem, até que ele chega no Gezora. Que o Gezora é um kaiju que nunca apareceu em nenhum filme do Godzilla e nunca teve tanto destaque nos jogos. E olha, eu vi todos os filmes do Godzilla e do Sonic. E bem, a habilidade do Gezora, não sei se dá pra chamar isso daqui de habilidade, é que ele te encurrala na parede. Porque, tipo assim, não dá dano, né? Ele te encurrala na parede e fica lá, passa nos tentáculos do seu boneco. E isso daí não te dá dano, mas tira seu tempo. Caso o tempo acabe, você morre. E bem, o Kobe foi encurralado na parede e o jogo ficou completamente bugado. Ele tirou o cartucho, assoprou a fita, colocou de novo, porque ele pensou que aquilo lá era um bug. Então tudo foi seguindo bem. Ele foi, matou Moguera e o Gezora muito fácil depois daquela assoprada. E dessa vez não teve nenhum glitch. Então ele vai pro próximo planeta, Marte. Algo errado no lugar do monstro, que era o Maran. Só que no lugar tava o Titanossauro, que não existia no jogo. E bem, eu joguei, confirmo, ele não tem no jogo, não tá no jogo. Isso deixou ele animado, porque aparentemente teve uma pequena mudança, ou então era memórias falsas. Que é um efeito Mandela, que é quando você pensa que algo é assim, tipo os rabos do Pikachu aqui. Eu não sei qual que é o certo. Isso daí é um efeito Mandela. Isso deixou ele animado, porque ele não lembrava de como era essa luta. Então seria quase que uma experiência nova. Ele vai e enfrenta de novo o Gezora, só que dessa vez, ao invés de ganhar do monstro, o jogo buga. E ele percebeu que tinha algo de errado. Porque o Moguera também estava bugado. Ele tinha o dobro do tamanho e ele estava muito mais difícil. Assim que ele derrota o monstro, o próprio chefe desmonta na frente dele. Coisa que tá errado, porque bem, quando você derrota um chefe no jogo, ele afunda dentro da água. Olha a animação aqui, ó. Ele afunda dentro e, ao invés de só explodir. Isso era intrigante. Então, depois de vencer, ele vai pro novo planeta, Tatus. Esse planeta não existe. Não é nem do sistema solar e nem do jogo. Era pra ele ir pra Júpiter, né? Mas a gente dá aquela relevada. Ao invés do chefe ser o Hidora, era o Biolante. E uma coisa que ele estranhou foi que Godzilla vs Biolante só foi lançado em 1989. E bem, o jogo é de 85.
Então, algo de errado não estava no local, bem. O planeta Patos não tinha inimigos, só um clima morto, como vocês estão vendo aqui. Não tinha música, a única coisa era essa lua vermelha com um rosto bizarro. É muito estranho isso daqui. E bem, depois de um certo nível, a música ativa. E era uma música bem estranha, podemos dizer. Os subchefes estavam todos bugados e eles se transformavam em aberrações. O nível laranja era estranho, porque, bem, o fundo eram tumores e olhos que não paravam de seguir o Godzilla. Isso já estava estranho antes. Olhos te observando, que uma hora olhavam pro Godzilla, outra hora olhavam pro Kobe que estava jogando. E tumores? Ele lutou contra aberrações, bugs, demônios, até números do próprio jogo, porque o score decidiu bater nele. O cara é tão lixo a esse ponto que os pontos tentam matar ele. E bem, assim ele passou os níveis e chegou no chefe. Só que o Biolante mudou. Não era mais aquele monstro. Virou isso. Um rosto vermelho. Em carne viva. Irritado. O Kobe nunca viu aquilo. Ele não se lembra de ter jogado contra aquilo. E eu afirmo, isso não existe. Porque eu joguei todos os jogos do Godzilla. Eu assisti todos os filmes. Eu vi todos os filmes do Sonic. E eu joguei também todos esses jogos. Ele entrou dentro do nível, então corra! Um bicho vermelho começa a correr atrás do Godzilla, em um fundo pegando fogo. Até que aquele bicho, depois de um bom tempo, consegue pegar o Godzilla. E bem, o desconforto bate no Kobe. Aquilo não era um kaiju nem bug. Aquilo era uma ameaça maior. Ele tenta fazer o nível com a Mothra, só que ele não consegue. Ele é transportado para Trance. A partir daqui, já não tem mais registros em vídeo, só em imagens, coisa que não ajuda muito. O próximo planeta tinha como monstro a Orga, Kaiju que só apareceu em 2000 no filme Godzilla 2000 Millennium, sendo vilão. E como que ele estava num jogo que foi lançado em 88? O Kobe começou a pensar que aquilo lá era um jogo modificado. Bem, sendo que era o mesmo cartucho que ele jogava quando era criança e ele não se lembrava disso. E a pergunta, tem como colocar uma ROM hack dentro de um cartucho original? Como alguém faria isso? Ele chegou até um nível, então tudo começou a ficar um pouco mais estranho. Porque não tinha no jogo real. Ele encontrou um quiz num jogo de Godzilla. Sim. Então, aquele rosto fazia umas perguntas um pouco diferentes. E ele mudava as expressões dependendo da sua resposta. As primeiras perguntas eram: você gosta de cachorros? Sim e não. O sol é quente? Sim e não. A água é molhada? Sim e não. Tinha até umas perguntas mais bestas, como: o seu cachorro gosta do presidente? Sim e não. Então, do nada, as perguntas começaram a mudar o teor. Você está com medo? Sim e não. Você tem mais de 18 anos? Sim e não. Você gosta de ferir pessoas? Sim e não. Você já matou ou alguém? Sim e não. Você já sofreu abuso de alguém da sua família? Sim e não. E bem, aqui as coisas só iam piorando, né? Já deu pra perceber. Depois que ele passou disso, tudo era novo. Música, chefe e tudo, inimigo, qualquer coisa era nova. Ele nunca tinha visto isso naquilo antes. Aí o chefe apareceu de novo. A música encerrou e quando ele iniciou, havia umas plataformas. Ele foi passando, então corra! O monstro tava lá de novo atrás do Godzilla. Quando ele fugiu, ele decidiu zoar do cara. Haha, cuzão. GG easy, mano. Então, parece que o jogo ouviu ele.
porque o monstro consumiu a tela e ele tava olhando pro Colby. Então, o Colby, assustado, não, ele tava pensando assim, que o bicho é isso daqui. E tava olhando diretamente pros olhos do Colby. Ele decidiu se levantar, jogou água no rosto. Então, ele decidiu continuar jogando. E foi pro próximo planeta, Dementia. Ainda com um pouco de medo, o primeiro nível ainda era um quiz. Você sabe nadar? Sim e não. Você gosta de peixes? Sim e não. Você trabalha? Sim e não. Você gosta do seu trabalho? Sim e não. Você gosta do sabor quando morde uma mulher? Eu fiquei me perguntando, que porra de pergunta é essa, mano? Na moral. Tipo assim, não é nem pra dar medo, né? Você gostaria de um novo monstro? Sim e não. Quando o Colby respondeu sim, eles bloqueou um novo monstro, Anguirus. Frio e impiedoso. Era tudo azul, ansiedade batia na porta e algo parecia estar perto demais. Ele chega de novo na cara vermelha e o mesmo lenga-lenga de sempre. Dessa vez, ele teve que nadar em sangue para fugir, então ele chega em Entropy. Era pra ser Plutão, mas vamos ignorar. A música era um violino deprimido e mais um quiz. Você tem algum arrependimento? Algumas pessoas merecem morrer? Você já matou alguém? Você quer matar alguém? As fases eram todas de florestas, mas era uma mata muito densa. Havia alguns níveis de TV que só mostravam um garoto com uma camisa listrada verde com azul, lambendo um pirulito com uma máscara de osso. Campo simples. Era apenas uma estrada com linha reta e uma lua que do nada se partiu e saiu uma figura humanoide dali. Então surge uma criatura bizarra. Memória dolorosa. Relato de Colby. Uma vez, eu não queria contar isso pra ninguém, mas parece que as coisas estão começando a sair do meu controle. Eu vou ter que revelar isso, seja pra vocês ou seja pra qualquer um que esteja lendo essa história. Uma vez, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma namorada chamada Melissa, que tinha um transtorno mental, transtorno de personalidade limítrofe, que levou ela a ter episódios estranhos. Ela ficava sentada perfeitamente reta, sem falar e fazer nada. O seu rosto perdia completamente as expressões. Ela começava a tremer. Eu não sei bem descrever isso. Você deveria ter visto isso. Mas tirando esse problema, ela era muito gentil e legal. Eu me importava muito com ela e ela se importava muito comigo. A gente gostava de ir para um campo e olhar a lua. Só que teve uma vez que ela começou a olhar, ela olhou para mim, começou a encarar a lua, as estrelas e não falou nada. Ela começou a tremer, ela se levantou e se jogou na frente de um caminhão. Aquilo sempre me assombra, sempre me assombra. O jogo parecia que ele sabia. Eu derrotei o chefe. Então apareceu Melissa, se mate. Então a tela era preenchida por aquele texto dizendo se mate, até que o rosto do monstro foi criado na tela do jogo, que é o Red, esse bicho. Aquilo estava fazendo um mal maior para o Colby, pois ele não se continha em chegar ao fim. Ele queria ver aonde isso ia dar, só que ele ainda assim ele estava com medo. Ele queria saber quais eram os poderes do jogo, porque afinal tinha algo que não sabemos. Então ele foi seguindo, encontrou uma estátua que tinha a mesma expressão da sua ex-namorada. A estátua observava, mas não o Godzilla ou a Mothra, e sim o Colby. A perseguição, mais uma vez, só que dessa vez em um labirinto. Então ele chegou a Extus. E novamente o quiz. Elefantes respiram? Sim ou não? Sua cor favorita é verde? Sim e não. Você sabe voar? Sim e não. Um texto roxo aparece. Você vai sentir minha falta? Ele não consegue responder. E ele chega em um cemitério, onde nada acontecia. E começou a tocar Prayer of Peace, que é a música do primeiro filme do Godzilla. É isso que dá você assistir todos os filmes do Godzilla. Vamos! Ele encontra uma estátua que não faz nada, só tava lá em paz. Então ele se sentiu calmo, como se aquilo fosse um anjo. Até que a besta vermelha apareceu. O bicho atacou ferozmente o anjo. Ele queria salvar o anjo, mas não era possível. Colby transformou o medo em ódio. Ele queria a morte daquele monstro. O Colby diz ao monstro: você vai pagar. Então
o monstro começa a olhar diretamente para Colby e ele chega em Zenith. O último planeta era Zenith e era o pior de todos. O medo, tensão, desconforto, ansiedade, tudo batia na alma. Então, de novo aquele quiz. Só que dessa vez as coisas não estavam normais. Aquele rosto que fazia as perguntas estava completamente machucado e o dizer saia daqui. O rosto cuspia sangue e criava glitz. E ele então o Colby entrou no nível de TV e apareceu um corpo informal nas costas de um cosplayer de cancro. Não, pera. Meu Deus, velho. Toda hora eu confundo o que eu tô falando, velho. Era um corpo morto com chamas em um fundo que aparentemente não queria que ele continuasse. Se ele fosse até o fim, ele se arrependeria amargamente, mas o jogo devia a ele tudo, explicações. Então, mãe, aquilo de novo, aquela criatura. Ok. Então Colby respirou fundo e disse: Ok, estamos no fim. Agora é o último planeta. Ao passar disso, eu saberei de tudo. Tenho que ter coragem. Ele entra na fase e nada acontece, até que dois olhos vermelhos aparecem e ele teria que bater contra o Red. O monstro não dava mais hit kill, porém ele tinha muita vida. Ele tomou um golpe e sentiu como se o Red tivesse perfurado a barriga dele. Ele era como se a criatura selou a alma do Godzilla dentro de Colby. Então ele começa a sentir muito medo. Ele pausa o jogo e decide continuar depois de um tempo de se recuperar daquele arranhão. Porém, ele não conseguia se mexer. Ele parecia que estava sendo controlado. Você não vai sair daqui. Colby começa a gritar, mas ele não consegue. Ele tenta pedir desculpas à criatura, mas a criatura não deixava sair som. Ele implorava para Red. Então o Red diz: Sua minhoca patética, agora é tarde demais. Só um restará vivo. O Colby sentia cada dano, até que um momento ele foi queimado. Ele sentiu o fogo ardendo. Ele gritou, mas nenhum som saía. O tempo se encerrou. Então ele continuou, jogou com Anguirus, depois com a Motra. Ele sentiu a dor. Ou melhor, como Colby disse, eu senti a dor. Maldito. Como se algo tivesse me esmagando por dentro. Tudo era terrível. Mas ele ainda tinha o último monstro, Solomon. Traidor! Eu sempre te odiei. Você irá pagar e morrerá de uma maneira pior do que os outros. Então Solomon responde: Eu prefiro morrer do que perder a vida. Não, pera. De novo isso. Eu prefiro morrer do que servir a você. Solomon derrota o Red. Mas ainda tinha algo de errado. Red não afundou. E Colby ainda estava se sentindo controlado. Red ainda estava vivo. O mesmo fica gigante e diz: Eu ainda não finalizei você. Então eles estavam no inferno. Nenhum dos monstros tinha chance de vencer. Você é fraco, lhe falta ódio. Não, mano, de novo, eu sinto como se não fosse eu preparando pra dizer isso. Red disse: Você é fraco, seus monstros são fracos, vocês todos irão morrer. Red aniquila tudo e todos. Você não é capaz de me vencer. Zachary! Então, o nosso protagonista, Colby, responde: Como você sabe meu nome, seu demônio? Então, o Red responde: Eu te conheço. Faz muito tempo que eu estou te observando. E eu vou te contar uma coisa. Eu matei ela. Por anos eu estive torturando ela. Finalmente, entendeu? Eu causei isso. E agora você vai se juntar a ela. Mande seu próximo monstro. E eu irei terminar com seu desespero fútil. Ele tinha o Godzilla. Só que nenhum monstro conseguia. Nenhum monstro aguentava o poder de Red. Game over. A visão de Colby estava borrada. Só que então o anjo aparece. Ele apareceu e disse: Zack, não temos tempo. O Zack pergunta: Mas quem é você? O anjo responde: Eu sou Melissa. Red me matou, mas eu estou aqui para te ajudar e me vingar por toda a tortura que eu sofri. Como eu pararei ele agora? Eu não posso lutar contra ele, mas eu sei alguém que pode. Eu estava decidido. Eu não posso morrer, não ainda. Isso é por mim e por ela. Melissa libera a Cassius, a verdadeira luz. Ele era muito forte, mais forte que o Red. Ele aguentava porradas, ele conseguia bater no Red. Então, o Zachary conseguiu vencer do Red. Palavras do Zack.
É o fim. Finalmente, eu vinguei a Melissa, mas algo me deixa inquietante. Tantos mortos para isso. Todos sofreram para que uma pessoa só se libertasse. Então a Melissa diz: nós vamos nos reencontrar algum dia. Então chega a última biografia do Zachary. Meu nome é Zachary, tem 3 semanas que eu joguei isso. E bem, depois disso eu me deitei muito cansado e dormi. Depois disso eu decidi mostrar o jogo para o meu amigo. E bem, ele também achou uma situação bem estranha. Mas a partir de agora eu me sinto observado todos os dias. Eu peguei o jogo e taquei em um rio. Pensei, tive a ideia de fazer isso. Mas eu pensei melhor. A alma da Melissa estava ali. Minha namorada morta. Eu não podia só destruir aquilo. Então eu decidi vender o jogo. E. Filho da puta, mano! Como que o cara vende o jogo com a namorada morta dele dentro? Mano, é idiotice. O cara podia ter guardado aquilo e podia ter feito qualquer coisa. Mas o cara vendeu o jogo com a alma da namorada dele. Tá, vamos prosseguir. Aviso ao novo dono. Se você sentir algo estranho jogando, desligue o jogo. Aí, mano, o cara simplesmente vendeu o jogo que tinha a alma da namorada dele. Ao invés de, sei lá, destruir, queimar, guardar, qualquer coisa. O cara só foi prolongando a lenda do Red, velho. Meu Deus, mano. O cara vendeu a namorada dele. Que ótimo, ótimo ser que ele é, viu? Depois desse momento de exaltação, o Red é simplesmente um bicho muito estranho. Porque, bem, ele controla sua mente e zoa com os seus maiores traumas. É, no mínimo, inquietante. Tipo, o porquê ele faz isso. O jeito a gente já sabe. Ele invade a sua mente te impedindo de se controlar. Mas qual razão, motivo dele fazer isso? Será culpa? Arrependimento? Ou será que é porque ele é mau de espírito? E a pergunta, você tem que obrigatoriamente jogar o jogo pra ele poder te controlar? Porque se a gente for ignorar isso, tipo assim, você não precisa jogar o jogo pra ele poder te controlar, todo mundo tá seguro, porque só eu que jogo isso daí hoje em dia. Que eu ainda me bate a nostalgia. Mas agora, se você não tiver que jogar essa parada, as coisas ficam ruins, viu? E bem, esse foi o caso do jogo que controla sua mente. De novo, o meu nome é Luiz e tchau!